Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 8 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos aí com 304 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E, portanto, estamos aí no quinto dia da semana, quinta-feira, e é o quinto dia para o Shabat, bem como nós estamos aí na nossa quinta leitura da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é, de fato, Hukat, né, prescrição, que está conectada exatamente com mandamentos que estão além da razão humana, do intelecto, para entender. E como dizem os nossos sábios, né, é uma ordem do rei, e como é a ordem do rei, é para ser cumprida, ok? Então é dentro desse aspecto que Hukat vem trazer para nós alguns ensinamentos conectados exatamente com essa questão, né? Mitzvot Hukat, ou seja, mandamentos que estão além da razão. Como já vimos aí, né, algumas coisas pertinentes a essa questão, né? Por exemplo, a mistura de lã e linho, né? O povo judeu não usa essa mistura de vestimento que contém essa mistura, né? A vaca vermelha, o porquê que a vaca vermelha, as suas cinzas, ela purifica quem está impuro e impurifica quem está puro, né? É aquele que trabalha com as cinzas misturada à água, né, para trazer ritualmente a pessoa da impureza para a pureza, mas aquele que faz o trabalho, ele se torna impuro. Então são mandamentos nesse sentido, para nós estarmos atentos a que detalhe? O detalhe da vaca vermelha, o detalhe da lã e do linho? Não. O detalhe que há um só Deus. Um detalhe simples em que há um só soberano. Um detalhe simples, como diz a Moshe, né, falando ao rei de Edom, né, nós permaneceremos no caminho do rei, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Moshe estava se referindo exatamente que nós permaneceremos no caminho do Rei Divino. Então essa mensagem que Moshe estava dando ao seu irmão Edom era bem clara, que nós seguiremos até os dias de Mashiach para a redenção final, seguiremos no caminho do Rei, sem sair para a direita ou para a esquerda. Ou seja, nós estamos no caminho não da terra prometida simplesmente, mas muito mais do que isso. Estamos em direção à terra prometida, estamos em direção realmente aos dias de Mashiach, em que a terra prometida ela será plenamente para os judeus, e todo judeu ali habitará em Eretz Israel. Entre esses aspectos e outros, nós temos a questão do Ahavat Israel, né? O amor pela terra de Israel, que dentro desse mesmo aspecto, Ahavat Israel, está qualificado também o amor ao próximo, ao irmão judeu. Então, o amor judeu para o seu irmão judeu, sendo cada vez mais real, presente e vivenciado. O exemplo para nós, Benei Noach, em que não podemos apenas amar o judeu, o nosso irmão mais velho, mas também nós temos que amar o nosso irmão não judeu. Principalmente os que já estão conosco na jornada monoteísta, com o fundamento judaico e orientação rabínica, os nossos amados Benei Noach, nós estarmos vivendo e procurando viver de forma cada vez mais real esta unidade,
a unidade dos Benei Noach, né? A unidade a mesma dimensão de Ahavat Israel, o amor para com as nações, o amor para com o povo Benei Noach, o amor de um para com o outro, para que nós possamos cumprir de fato a nossa tarefa, a nossa missão. Então, dentro desse aspecto, nós temos aí exatamente aquilo que os nossos mestres trazem para nós sobre essa questão das categorias das mitzvot. Então, os nossos sábios falam que nós temos 3 categorias para aprendermos dentro da Torá de mandamentos, né? Mitzvot da Torá. Mishpatim, Edut e Chukim, né? E Mishpatim, ela está conectada exatamente com as leis civis. Por isso, Mishpatim são leis divinas que promulgam a segurança e a sobrevivência da sociedade humana, da raça humana. Inclui, por exemplo, a famosa proibição: não matar, não roubar, não adulterar, né? E não sequestrar, e por aí afora vai. Então, essa é a categoria dos Mishpatim, né? As leis civis. E a segunda categoria é Edut, que significa testemunhos. Então, essa mitzvah de testemunha é um evento histórico ou algum aspecto da própria fé. É chamada de Edut, testemunho. São exemplos a mitzvah de observar o Shabat, que atesta a nossa crença no Todo-Poderoso, que criou o mundo em 6 dias e nos deu o Shabat para ser observado, honrado, para os judeus também, além disso, ser ordenado a obedecer. Também temos dentro de Edut, né, testemunhos, a questão das festividades, né? Entre elas a festividade Yom Tov, né? Um novo dia, um novo mês, a cabeça do mês, na sequência, na unidade com as festividades a Hashem. Então estão dentro desse aspecto aí, que sempre tem uma conexão com o Êxodo, né? A saída do Egito. Então, a saída do Egito, o êxodo do Egito, é um Edut, é o grande testemunho de um fator histórico, né? Dentro desse aspecto aí. Para os judeus também tem, né, o sentido da questão do tzitzit e do tefilim, né? O tzitzit são as franjas nos 4 cantos da vestimenta e o tefilim, né, são aquelas caixinhas, ou filactérios, né, presos em correias de couro, em que o judeu coloca no seu braço esquerdo e a caixinha que vem no meio da testa aqui, né? Então são os tefilim, que também dessa forma demonstra, né, a crença na soberania de Hashem. E a terceira categoria é a famosa categoria dos Hukim, decretos divinos. Ó, a tradução, decretos divinos. Na categoria de Hok, no sentido singular, e no plural, Hukim, né? Classifica-se todas as mitzvot cujo propósito ou significado não são compreendidos pela inteligência humana, está além do intelecto do ser humano, né? Alguns sábios, né, trazem algumas explicações no sentido de termos uma noção e ao mesmo tempo de nós termos uma questão vamos dizer assim, da seriedade que é de fato os Hukim, né, os decretos divinos que estão além da percepção humana, né, do intelecto humano. Então essa categoria é mais difícil de compreender, os Hukim, né? Que nem já falamos aí sobre a questão da vaca vermelha, a questão de na aplicação, né, sobre o porquê não acender o fogo no Shabat, também, que é uma outra categoria dentro desse aspecto aí, né? Então
vai trazendo certos detalhes, né, de mandamentos, né? A vaca vermelha, não acender o fogo no sábado, né, explicitamente, né, nessa questão para os judeus, não misturar, né, linha com lã, né, roupas que tenham mistura de linho e lã e etc. e tal. Então, segundo o Talmud, os nossos sábios dizem, né, que essas são as leis que a má inclinação, Yetzer Hará, e as nações do mundo, portanto as nações não judaicas, né, sempre tentam contestar, né? Se não compreendemos o motivo de alguma coisa, é tentador achar pretextos para não fazê-la. Quando tentamos explicar nossa religião aos não-judeus, do ponto de vista judaico para não-judeus, as leis que não têm um motivo óbvio são as mais difíceis de justificar. O fato de um mandamento não ter um motivo óbvio torna seu cumprimento um ato de fé. Então, se faz por quê? Porque é um ato de fé, né? E aí entra aquela questão em que é difícil explicar para um não-judeu, né? Muitas vezes, se você fazer uma recapitulação, alguns mandamentos a princípio você não entendeu corretamente lá atrás, né? Alguma questão dentro desse aspecto aí, e aí vem aquela famosa pergunta, né? Mas por que eles têm que fazer isso, né? Não tem uma explicação clara, óbvia, etc e tal, né? Então é a mesma coisa, depois nós fomos entendendo, né, o que é Hukim, né, decretos divinos. E ao mesmo tempo aqui, segundo o Talmud, os sábios falam que isso daí serve, infelizmente, para os não-judeus, para as nações, às vezes serve como escárnio, né? Em que as pessoas falam, né? Não sei para que eles cumprem isso não tem nem pé e nem cabeça, né? A questão é a mentalidade. Se a pessoa ela pensa como um gentil, ela não vai compreender, porque precisa ter uma mudança de mentalidade, tem que ter uma mudança de pensamento. E dentro desse aspecto é pensar como um judeu. E para fazer isso, você primeiro precisa crer no único Deus, no único Criador, no único Salvador, naquele que é o único caminho que te leva à redenção final e à vida eterna. Ponto. Você precisa crer que há um só Deus, que nele não há sociedade nenhuma, que ele é um, ele não é dois e ele não é três, certo? E que é o Deus da Bíblia, ou seja, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia. É o único Deus revelado e é o único Deus que se revelou no Monte Sinai para mais de 5 milhões de testemunhas, certo? E esse fato é reconhecido por todas as religiões. Então, essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, ela é importante para que o não-judeu não venha cair, infelizmente, num escárnio contra o judeu e automaticamente contra Deus, por causa dos mandamentos de Hukim. Todas as leis de pureza e impureza ritual pertencem a essa categoria de mandamentos, conhecidos como Hukim, decretos. Decretos do rei, é para ser obedecido e não questionado. Portanto, disseram os nossos sábios, o corpo morto não impurifica e a água não purifica, mas quem purifica, sim, é Deus. Eu dei uma ordem e emiti um decreto, e você não tem permissão para questioná-lo. É fazer, obedecendo, e então é Deus que te purifica. Então, por isso, eu dei uma ordem e emiti um decreto, e você não tem permissão para questioná-lo. A expressão no hebraico é ruká, rakatati, rakakti, gezerá, gazarti, ve'en, lecha, reshut, leachacher, acharecha. É isso daqui. Eu dei uma ordem e emiti um decreto. E você não tem permissão para questioná-lo. Então, demonstramos assim que estamos colocando Deus acima do nosso próprio intelecto.
Então, segundo os nossos mestres, né, o grande aprendizado que tem sobre os mandamentos de Hukim, que estão além da compreensão do nosso intelecto, é que você está honrando aquele que está sobre todos e sobre tudo. E o seu intelecto, você coloca ele submisso à vontade divina. Então, o seu intelecto, você coloca ele para servir a Deus e não se tornar o seu Deus, né? O seu intelecto, o seu Deus, o seu ego, o seu Deus. Então, nessa ação, significa que você reconhece um único Deus. Então, apesar de talvez não sermos capazes de justificar esses mandamentos perante o mundo, expressamos nossa segurança interior como judeus ao continuar cumprindo-os, né? E por isso nós analisamos sempre dentro do ponto de vista judaica, né? E não dentro de um ponto de vista não judaico. Há numerosos exemplos de Hukim, mas o Midrash enumera 4 sobre os quais a Torá afirma explicitamente. Este é um Hok, decreto. Hukim, decretos. Uma vez que contém elementos aparentemente contraditórios, são passíveis de serem ridicularizados pelos que se pautam pelo pensamento racional e não têm uma mudança de mentalidade para ver dentro de uma visão judaica. Por isso a Torá aconselha o judeu a dizer a si mesmo, é um hok, é um decreto, não tenho o direito de questionar. Então, os 4, né, o Midrash ele enumera 4 Hukim, 4 decretos, onde ele nos fala que o Ibum, o primeiro, um judeu que se casa com a esposa de seu irmão enquanto este ainda está vivo, ou mesmo após a sua morte, incorre em pena de carete, morte espiritual, contanto que seu irmão tenha tido filhos. Porém, se a esposa do irmão não tem filhos, é mitzvah casar-se com ela. E sendo que a lógica acha muito difícil aceitar esse paradoxo, o versículo enfatiza em Vaikra, Levítico, capítulo 18 e 26, dizendo, e vocês guardarão meus Hukim, meus decretos. Ou seja, em Ibum, nós temos aí o irmão casando com a esposa do seu irmão. Se ela tem filhos, ele não pode casar com ela. Se ele o fizer, né, acontece a pena de carete, a morte espiritual. Porém, se a esposa do seu irmão, né, a viúva, o seu irmão morreu e não tem filhos, então ele precisa casar com ela para que ela venha dar à luz filhos e leve o nome do irmão que faleceu. Então é um hok, é um decreto. E então vocês guardarão meus decretos. O segundo é o Sha'atenes. A Torá proíbe vestir-se com roupas que contenham mistura de lã com linho. Não obstante, é permitido vestir um traje de linho em cujos cantos haja tzitzit, de lã, que são as franjas que vão nos 4 cantos de uma vestimenta. Então, o judeu ele não pode usar uma roupa com mistura de lã e linho, mas ele pode usar o tzitzit, que é em lã, mesmo numa roupa de linho, ok? Então, por mais que questionemos esta exceção, a Torá declara em Vaikra 19:19, Levítico, no que concerne a mitzvah de Sha'atenes, e vocês guardarão meus Hukim. E o terceiro, Seir La'azazel, o bode para Azazel. Um bode era enviado à morte como parte do serviço de Yom Kippur, purificando todos os filhos de Israel de seus pecados. Ao mesmo tempo, impurificava o agente que o enviava. Por conseguinte, esta lei é chamada de um hok
eterno, um decreto eterno. Também está lá em Vaikra, capítulo 16, verso 19. Então nós temos aqui nesse Seir lá Azazel, né, o bode para Azazel, né? Tem muita gente por aí afora que fala um monte de coisa de Azazel aí, traz uma mistureba que não tem tamanho. É uma maionese mal feita que não tem tamanho. Azazel é um lugar no deserto que tem uma grande profundidade, né? É um abismo, certo? E quando chega nesse lugar, Azazel, esse lugar onde tem esse abismo aí, então aquele que está levando o bode pelo deserto para expiar os pecados dos israelitas, dos judeus, quando ele chega nesse lugar chamado Azazel, ele joga o bode lá para baixo, certo? Então esse bode é morto exatamente para com essa questão aqui. Então, e aquele que esse bode, ele é a oferenda para perdão de pecados, né? Porque cordeiro nunca foi usado para perdão de pecados, né? Foi usado cabrito, touro, né? O bode, etc. e tal. Mas cordeiro nunca foi usado para perdão de pecados. Então, quem levava o bode para este lugar chamado Azazel, né? Então ele ficava ritualmente impuro, mas o bode ele era usado como oferenda para perdão de pecados e o povo judeu era purificado através dessa expiação. E o quarto, né, é exatamente o Pará Adumá, que é a vaca vermelha, né? As cinzas da vaca vermelha purificam o judeu que encontra-se impuro, enquanto tornam impuro qualquer um que esteja envolvido em sua preparação. Uma vez que isso também desafia a lógica, a Torá introduz o assunto com as palavras: este é o roc da Torá, né? Que está no capítulo 19, verso 2, da nossa paraxá semanal, né? Capítulo 19 aqui de Bamidbar, Números. Então devemos aceitar a mitzvah como uma ordem divina. Então os rukim, os decretos, não são leis sem razão, sem a sua lógica, porém é divina. Os maiores dentre nosso povo, ou seja, os mais sábios, foram capazes de compreender algumas coisas delas, né? Assim, o fundamento racional por trás das leis da vaca vermelha foram revelados de maneira divina a Moshe, e será plenamente conhecido, né, todos os seus significados, todos os seus segredos, né, nos dias de Mashiach, né? Então aqui mais uma oportunidade de podermos trazer, né, a vocês uma compreensão melhor sobre os decretos, os rukim, né, do Eterno, ok? Então, no dia de hoje, o nosso shalom vai lá para o Israel Arcanjo de Poções, Bahia, o Ed Rodrigues de Souza, Rio de Janeiro, o Eralmo Ferrazo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, o Arnaldo Silva, Piauí, Kellen Radassa, Bonfim de Brasília, a Leila Carvalho, da cidade de Leopoldo de Bulhões, Goiás, a Manu Almeida, de Jundiaí, interior de São Paulo, o George Kovacs, São Paulo, capital, a Áurea Lisboa e o seu marido Ivan, lá de Belém do Pará, a Eudete Swinden, acho que acertei, né, Eudete Swinden, de Curitiba, Paraná, o Márcio Garcês Jaguariúna, interior de São Paulo, Oliveira, Rio de Janeiro, a Eliane Hermógenes, governador Valadares, Minas Gerais, o casal Fabiano e Altair de Poços de Caldas, Minas Gerais, o João Francisco Garibaldi Colgo, a Irani Bragança Mendonça e o marido Juarez de Nova Lima, também lá de Minas Gerais, né?
Temos aí a Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. A Marli Stael Silva Monteiro, né, de Vitória, Espírito Santo, né? A Thaís e o Murilo e o Danilo de Bauru, Bauru Hashem. A Malu São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Genesi Tolentino dos Santos, lá de Londrina, Paraná. Quem mais está por aqui? O Danilo da Silva, da cidade de Quixadá, Ceará. A Edina Silva, aqui também de Bauru. O amado Antônio Márcio Braga Silva, emissário lá em Miracema, Rio de Janeiro. A Luciana Rodrigues, Marília, nossa região. O Antônio, aliás, Antônio não, quem que é? O Hamilton José de Bairro, Joinville, Santa Catarina. Baruch Hashem. Hoje é o 5º dia da semana, né? E a nossa quinta leitura, que está no capítulo 20 do livro de Números. E hoje nós temos a leitura do capítulo 20 ao 22. Aliás, o capítulo 20 a partir do 22 até o capítulo 21 e o verso 9. Ok? Nós temos aí na primeira parte o falecimento de Arão e a nomeação de Elazar como Kohen Gadol. Aí nós encerramos o capítulo 20 e no capítulo 21 nós temos aí o segundo ataque de Amaleque, né? No capítulo 21, do verso 1 ao 3. No verso 4 em diante nós temos aí o povo reclama e é atacado por cobras, né? Aí nós temos a famosa cobra de bronze, né? E certos segmentos religiosos, né? Com uma interpretação errônea, né? Sobre o levantar a cobra no deserto, né? E fala que tinha que levantar um ser humano em forma de cordeiro para tirar o pecado do mundo, levantar no madeiro, e não tem nada absolutamente a ver com a realidade dos fatos, né? E vamos até o versículo 9 aí do capítulo 21, e nós vamos ver aí, né, de forma tranquila, clara, transparente, o significado de levantar a serpente de bronze, né, numa haste, lá no deserto, ok? Então, a primeira parte aí, capítulo 20, versos 22 a 29, nós temos aí, então, a questão da morte de Arão e a nomeação do seu filho Elazar, né? Então, eles viajaram de Kadesh e toda a geração seguinte da congregação dos filhos de Israel chegaram à montanha dupla. Deus falou a Moshe e Arão na montanha dupla, né? O Monte Or e o Monte do Monte, né? Na fronteira da terra de Edom, dizendo: Arão agora reunir-se-á a seu povo, né? Ele não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque vocês desafiaram minha palavra pelas águas da discórdia, né? As águas de Merivá. E Elazar, ele então substituirá seu pai Arão e será o novo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, né? Então, os nossos mestres falam sobre a montanha dupla ou a montanha da montanha, né? O monte do monte, né? Hor Hachar, né? A montanha da montanha. Então, os nossos mestres, eles falam sobre essa questão, dizendo que a Torá foi dada em uma única montanha, e Moshe foi enterrado em uma única montanha. Arão recebeu a honra especial de ser enterrado em uma montanha dupla, né? Isso porque ele promovia o amor entre pessoas que brigaram e entre marido e mulher, né? Segundo Rashi faz esses comentários. Uma qualidade na qual ele era superior a Moshe, né?
segundo Rashi, fala sobre Devarim 34:8. Assim Arão foi pranteado por toda a casa de Israel, homens e mulheres, enquanto que Moshe foi pranteado apenas pelos homens, segundo Devarim capítulo 34, verso 8. Então, por isso você vê essa questão da diferença do pranto sobre Arão e Moshe. Arão, toda a casa de Israel pranteou, isso significa homens e mulheres. E depois você ouve lá no capítulo 34 de Devarim, que os filhos de Israel prantearam Moshe, ou seja, somente os homens prantearam a morte de Moshe, as mulheres não, ok? Então, uma das lições que nós podemos aprender desse fato, de a Torá ter sido dada em uma montanha, é que, enquanto de um modo geral é esperado que a pessoa seja dócil e humilde, isso, no entanto, não deve levá-la a ser facilmente pisada. Ao contrário, quando se trata de defender assuntos da Torá, a pessoa deve ser altiva e confiante, como uma montanha. Você entendeu isso daqui? A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, chegou por aí. Você entendeu isso daqui, o que os nossos mestres comentam sobre esse fato aqui? Ou seja, você não pode ser pisado por ninguém. E você não pode ser pisado por ninguém, principalmente, que não tem nem o mínimo, não tem nem um pouco, ou tem mais ou menos um certo conhecimento que você tem do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, quando se trata de assuntos da Torá, o aprendizado aqui sobre a montanha dupla e a Torá ser dado na montanha, em uma única montanha, assim como Moshe, ele foi sepultado numa única montanha, significa que não devemos ser pisados por ninguém, e quando se trata de defender assuntos de Torá, nós temos que ser pessoas altivas e confiantes como uma montanha, no sentido de que somos inabaláveis na nossa fé. Ponto. Podem falar o que for, podem pintar os sete, podem chamar-nos de ignorantes, que não tem conhecimento, de não sei o que, não sei o que lá, cegos e por aí afora vai, para não falar outros palavrões aí, que muitos falam, né? E já ouvimos isso de muita gente, misericórdia, né? Misericórdia mesmo, né? E depois vieram os reveses, né? Sem sombra de dúvidas, né? Então, quando se trata de assunto de Torá, nós temos que ser como uma montanha, altivos, no sentido de sabermos no que cremos, confiança em quem cremos. Ou seja, a altivez aqui significa que a Torá está acima de tudo e de todos, como está o único Deus. Então, meu filho, você não é um capacho. Aquele tapete que fica na porta de entrada de residências, estabelecimentos comerciais, em que as pessoas chegam ali e limpam os pés, a sola dos pés, a sola dos seus calçados. Então você não é um capacho. Ponto final, acabou. Fulano, aqui não. Pode descer do seu burrinho aí e segue seu caminho, porque aqui não. Entendeu? Esse é o caso para a Torá em geral, que foi dada através de Moshe. Mas quando se trata de questões de Ahavat Israel, né, o amor e preocupação pelas necessidades físicas e espirituais do próximo, que era a principal qualidade de Arão, a pessoa deve ter uma dose dupla de determinação, uma montanha dupla. Ou seja, aqui nós temos Moshe e Arão. Quando se trata de assuntos de Torá,
você precisa ser que nem Moshe, altivo e confiante, inabalável, como uma montanha. Quando se trata de Ahavat Israel, que significa amor ao próximo, certo? Então, você precisa ser realmente como Arão, que buscou sempre o quê? A paz e o amor, a harmonia entre as pessoas. Então, há momentos em que você precisa ser, entre aspas, né, de forma análoga, como Moshe, e momentos que você precisa ser como Arão. Aprenda a lição, execute, não pense. Por quê? Porque sim, porque não, será, não será? Não, faça. O conhecimento você já tem. Assuntos de Torá, Moshe, montanha única, altiva, confiante, inabalável. Por isso você precisa estudar Torá. Quando se trata de Ahavat Israel, que significa amor ao próximo, como Arão, buscando o quê? Amor, paz, harmonia. E vai em frente. Sem ter medo de ser feliz. Sem ter medo de ser guardado pela destra do único Deus. Seja feliz. Tranquilo. Quando verem a tua felicidade, muitos vão perguntar por que ele é feliz, por que ela é feliz. Aí você responde, vem e veja. E você será também feliz. No caminho monoteísta, fundamento judaico, orientação rabínica. Vamos ser felizes juntos? Vamos em frente então, ok? Então, nesse sentido, né, a montanha dupla, né, Rashi ele comenta que é uma montanha em cima de outra montanha, como uma pequena maçã em cima de uma maçã grande. Embora a nuvem fosse na frente deles e nivelasse as montanhas, 3 delas permaneceram: o Monte Sinai, o Monte Nevô e a montanha dupla, ou seja, o Monte Sinai, por causa da entrega da Torá, o Monte Nevô, por causa do enterro de Moshe, segundo consta, foi nesse monte que ele foi enterrado, né? E a montanha dupla, por causa do enterro de Arão, onde ali ele foi sepultado na montanha dupla, ok? Então nós temos aí esse aspecto dentro da questão do falecimento de Arão em comparação com o falecimento de Moshe, que nós vamos ver lá na frente, né? Nós vamos ter aí a Mishnah traz a respeito da morte de Moshe, que nós veremos lá na frente em Devarim, né? Uma elucidação dos nossos mestres de forma espetacular. Quem perder essa explicação que os nossos mestres traz pela Mishnah vai perder uma explicação esplêndida, maravilhosa sobre a morte de Moshe. Quando será esse dia que nós vamos falar sobre isso? É no livro de Devarim, o próximo livro. Quando começarmos o livro de Devarim, aí a gente fala para você, tá bom? Só para elucidar, aqui, quando vamos começar o livro de Devarim? Deixa eu ver aqui, nós estamos em julho. Tá perto. No dia 31 de julho, nós vamos iniciar o livro de Devarim. Então, no dia 31 de julho, primeiro dia da semana, domingo, né, conhecido como domingo, nós vamos iniciar o livro de Devarim. E durante a semana, nós teremos aí, né, até o dia 6 de agosto, né, a primeira paraxá do livro de Devarim. Aí nessa semana aqui a gente vai falar quando será a passagem que vai falar da morte de Moshe, tá bom? Aguarde. Vai ser esplêndido. Então,
Aí nós vamos agora para o capítulo 21. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Antes de nós irmos aqui para o segundo ataque de Amaleque, né? O Talmud traz para nós a respeito dos 3 líderes bons que o povo judeu teve durante o percurso do deserto: Moshe, Arão e Miriam. Então, o Talmud nos fala que, através desses 3 líderes, Deus ele deu ao povo 3 presentes especiais, né, para o povo judeu durante a sua peregrinação pelo deserto: o poço, a nuvem e o maná. Então, o poço, obviamente, o poço de água, né, era em mérito de Miriam. A nuvem em mérito de Arão e o maná em mérito de Moshe. Quando Miriam morreu, o poço cessou. Quando Arão morreu, as nuvens de glória desapareceram. Mas esses 2 elementos, ou seja, a água e as nuvens de glória, elas retornaram pelo mérito de Moshe. Então, temporariamente, houve aí alguns segundos, ou algumas horas, ou alguns minutos, ou algumas horas, da ausência, né, do poço de água e das nuvens de glória. Mas logo elas retornaram pelo mérito de Moshe. Ok? Quando Moshe morreu, todos eles desapareceram, os 3 sinais desapareceram, os 3 elementos desapareceram: a nuvem, as nuvens de glória, a maná e o poço de água. Então, como declara, né, Zacarias, capítulo 11, verso 8, diz, né, eu interrompi os 3 pastores em 1 mês. Aqui está se referindo exatamente a Moshe, Arão e Miriam. Então, todos eles morreram em 1 mês. Então, os nossos mestres dizem, né? Miriam faleceu em Nissan, Arão no mês de Av e Moshe no mês de Adar. O que o versículo quer nos ensinar aqui é que os 3 presentes especiais que foram dados em mérito deles desapareceram em 1 mês, ou seja, com a morte de Moshe, os 3 presentes especiais desapareceram, ok? Então, é essa questão aí, né? Sobre a morte de Arão, também aqui, nós queremos trazer para os amados, né, uma passagem da Mishnah, que nos fala exatamente sobre essa questão da morte de Arão, né? Então, nós temos aí, na nossa passagem, né, na nossa quinta aliá, onde nós temos aí o capítulo 20, né, que nos fala sobre o momento, né, em que Deus ele fala, avisa a Moshe, né, que Arão vai ser recolhido do meio do povo e vai juntar-se aos seus antepassados, né? Então, eis como o Midrash, em Yalkut 763, relata o fim do sumo sacerdote Haron HaKohen. Então, Moisés tornou-se pela manhã, depois que Deus lhe confidenciou, melhor dizendo, que Arão, aquele dia, era o momento da sua partida. Então, o Midrash Yalkut 763 relata que Moshe, ele levantou, né, acordou já de madrugada, e ele foi ao encontro do seu irmão. Ele já foi lá na tenda do seu irmão. E normalmente era o contrário. Era Arão que ia, de fato, ao encontro de Moshe. Mas quando Arão viu Moshe diante da sua tenda, ali na porta da sua tenda, então Arão disse: por que vens tão cedo? E Abraão, né, Arão, admirado, né, por esse momento aí, surpresa, né? Então, Moshe respondeu para ele:
uma palavra da Torá turvou o meu sonho e não me deixou dormir. E Arão disse, e qual é esta estranha palavra? Não me lembro mais, respondeu Moshe. Porém sei que ela se encontra em Bereshit, no Gênesis. E então eles abriram a escritura de Gênesis, no seu primeiro capítulo, e eles começaram então a ler. E eles foram lendo os relatos desde a criação. Mas quando chegaram ao episódio da morte de Adão e Rava, os dois pararam de ler. Entristeceram-se ao mesmo tempo. Olharam-se e Arão percebeu a tristeza no olho do seu irmão. E então Arão tinha compreendido tudo. Hoje é o dia da minha partida, né? E Moshe simplesmente não respondeu, ficou em silêncio. Arão já tinha compreendido tudo. Então, o que vamos fazer? E então Moshe, ele disse ao seu irmão, venha comigo e também vamos levar Elazar juntos. E aí então foi onde que Moisés, Arão e Elazar subiram a montanha dupla. E ali, quando chegaram, segundo os nossos mestres da Mishnah, eis que ali estava uma gruta que abriu-se e perante eles um leito estava já preparado e uma lâmpada brilhava, uma luz brilhava ali dentro daquela gruta. Então Arão tirou suas vestes de Kohen Gadol, suas vestes sacerdotais, e então Moshe vestiu em Elazar. E depois se deitou sobre o leito, fechou seus olhos e os abriu na presença divina. Então é assim que os nossos mestres, através da Mishnah, fala sobre a morte de Arão. E também os nossos mestres comentam que a morte de Arão foi algo tão sublime e que o próprio Moshe, ele vem e se expressa que gostaria de ter uma morte semelhante assim, em paz, sereno, tranquilo, na presença divina. Mas no dia que nós formos falar da morte de Moshe, você vai ver a briga que aconteceu ali. A briga que aconteceu com Moshe e o anjo da morte. Não é fácil não. Então, toda a casa de Israel chorou por Arão. Isso significa que todos os homens, todas as mulheres, todos choraram a morte de Arão. E depois nós vamos ver que somente os filhos, somente os varões é que choraram a morte de Moshe. Ok? Baruch Hashem. Então, é isso daí, amados, sobre a questão de Arão, Nesse sentido aqui, amados, nós temos aqui a segunda ataque de Amaleque no capítulo 21, E depois nós temos aqui, do verso 1 ao 3, o ataque de Amaleque. Esse ataque de Amaleque aqui, nós vamos deixar para comentarmos aqui na palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Nessa palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, nós vamos falar sobre o ataque de Amaleque, capítulo 21, verso 1 a 3, ok? No verso 4, em que o povo reclama, volta, a reclamar, a brigar com Moisés, a se rebelar contra Moisés, então vem aí a praga das cobras venenosas, e então nós vamos falar sobre isso daqui, e depois o Rebbe fala sobre essa parte aí do ataque de Amaleque, ok?
Então nós temos aqui no capítulo 21, versos 4 até o verso 6, 7, 8, 9, né? Até o verso 9, nós temos aqui a questão o povo reclama e é atacado por cobras. Então diz, eles viajaram da montanha dupla, né? Depois da morte de Arão, guardaram os 30 dias, né? Em que choraram, prantearam toda a casa de Israel da morte de Arão. Já terminando os 30 dias, então eles retrocedem seus passos da montanha dupla na direção do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, que não deixou que eles atravessassem por lá. O povo ficou desmoralizado porque mudar de direção trouxe más lembranças de como seus pais foram mandados de volta para o deserto há 38 anos atrás. O povo criticou Deus e Moshe. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Moshe já estava sem Miriam e sem Arão. Moshe estava sozinho. O povo, na sua rebeldia e cegueira, na sua ignorância, né, na sua idiotice, reclamaram contra Moshe e Deus. Não tinha Arão para jogar, né, a culpa em cima de Arão e Moshe. E Moshe estava sozinho, então quem está com Moshe? Deus? Então é Deus mesmo, vai pagar o pato. Então o povo reclamou contra Deus e contra Moshe. Olha só. O povo criticou então Deus e Moshe. Porque vocês, Deus e Moshe, nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão nem água e estamos cansados deste insalubre pão, o maná. E além de reclamarem contra Deus e Moshe, depois no final da sua imbecilidade, eles criticaram o pão do céu, o maná. Deus mandou cobras venenosas sobre o povo e elas picaram as pessoas. Várias pessoas de Israel morreram. O povo veio a Moshe e disse, nós pecamos, pois falamos contra Deus e contra você. Reze a Deus para que ele remova as cobras de nós. Moisés rezou pelo povo, né? Até aqui o finzinho do verso 7. O povo vai e reclama contra Deus e Moshe. Ou seja, Moshe, você não serve para nada. Você e Deus nos trouxeram aqui nesse deserto, não tem água, não tem nada para a gente poder desfrutar, e ainda por cima, esse pão, esse maná insalubre, né? Ainda a gente é obrigado a comer isso daqui, né? Então, no momento da rebeldia, o povo diz, Moisés, vai para lá e deixa nós para cá. Ou seja, Moisés, se isole para lá que nós vamos ficar para o lado de cá, tá bom? Beleza, tranquilo. Fiquem à vontade. Moisés deixou o povo à vontade. É isso que vocês querem? Tranquilo. Então tá. E vai reclamar, não vai? Reclamaram. E aí o que acontece? Deus envia cobras venenosas. Começa a picar o povo começa a morrer pela picada da cobra. E aí o que eles fazem? Correm para Moshe. Moshe! Ô Moshe! Perdão, Moshe! Nos perdoa, Moshe! Nós pecamos contra ti e contra Deus, né? Então reze a Deus para que ele remova as cobras de nós, né? E Moshe rezou pelo povo, ok? Aí o verso 8 e 9 nos fala assim, Deus disse a Moshe, faça você uma cobra venenosa de cobre e a coloque sobre o mastro. O que acontecerá é que quem foi picado olhará para ela e viverá. Moshe fez uma cobra de cobre e a colocou em um mastro. Sempre que uma cobra picasse um homem, ele olharia para a cobra de cobre e viveria. Bom, assim está escrito na Torá escrita, na palavra escrita. Mas aí nós temos, de fato, que queremos aprender a verdade, temos que aprender com o judeu. Queremos aprender o significado, o sentido,
Temos que aprender com os mestres judeus, os sábios do povo judeu, os rabinos do povo judeu. Sem isto, você não compreende as Escrituras. Você pode compreendê-la parcialmente. E compreender parcialmente não significa que você entende. Então, por isso, quando nós queremos realmente saber, conhecer a verdade bíblica, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o fundamento de tudo, nós temos que aprender a partir da base judaica, com os sábios do povo judeu, com a sabedoria judaica, com os mestres do passado e os mestres do presente. Nesse sentido, nós poderemos compreender. E aqui, a sabedoria judaica, através dos ensinamentos do Hassidismo, né, traz para nós exatamente qual o sentido disto. O povo estava acostumado, nessa rebeldia deles, a não olhar para cima. Eles se recusaram a olhar para cima. Eles se recusaram de olhar para os céus. Lembra do Salmo 121? O Salmo 121. Olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do que está... O monte está aqui, acima do monte. O meu socorro vem daquele que criou todas as coisas. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Eterno, céus, que criou todas as coisas. A montanha fica para baixo, céus para cima. Então vamos trazer a interpretação do Salmo 121 com a cobra de cobre na haste. Ou seja, o significado disso: o povo morrendo por causa da picada das cobras venenosas. Então, eu olho para a cobra de cobre na haste. De onde me vem o socorro? Vem da cobra? Não. Vem daquele que foi pendurado na haste? Não. O meu socorro, o meu auxílio, a minha ajuda, a minha salvação, a minha vida eterna, vem daquele que está acima de tudo e de todos, que criou todas as coisas. Ou seja, foi a forma didática que Deus encontrou para Moisés agir assim, para o povo voltar a olhar para cima, a olhar para os céus, de onde vem a verdadeira salvação. E não a cobra na haste, e nem quem quer que seja que foi pendurado no madeiro. Não há salvação no homem. Não há salvação no Filho do Homem, em quem não há salvação, diz o salmista. A salvação está somente em Deus, que criou todas as coisas. Essa foi a forma didática que Deus encontrou para que Moshe pudesse agir dessa forma, para reeducar o povo a aprender a olhar para os céus, não para a cobra. Não para a cobra de cobre que estava na haste, mas olhar para aquele que estava acima da cobra de cobre. Entendeu? Então é isso que realmente os sábios falam sobre a questão de uma fé simples. Um aprendizado simples para você adquirir uma fé simples que tem fundamento na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ok? O Rebbe diz sobre as duas faces da indiferença de Amaleque. Vamos ver o que ele nos fala? Então,
Amaleque travou guerra contra Israel e pegou de volta um cativo deles. A primeira vez que Amaleque atacou o povo judeu foi quando eles estavam a caminho para receberem a Torá, logo após a passagem do Mar de Juncos, o Mar Vermelho. E voltou a fazê-lo agora, quando eles se preparavam para entrar na Terra Prometida, certo? De maneira análoga, o nosso Rebbe, ele nos traz a seguinte visão mais objetiva que nós precisamos entender. O nosso Amaleque interior. Primeiro, ele tenta esfriar o nosso entusiasmo para com Deus e a sua Torá. À medida que seguimos cumprindo as nossas obrigações religiosas, isso não parece ser um problema muito grande. Porém, se encararmos nossa missão divina sem fervor e entusiasmo, acabaremos por perder o interesse nela. E aí buscaremos outras distrações que nos ofereçam uma gratificação material ou espiritual mais imediata. Nesse princípio aqui, o que nós temos diante de nós? Nós temos diante de nós, Nós temos diante de nós a seguinte realidade. O Amaleque interior, de forma análoga, como bem diz aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele procura nos atacar para tirar de nós o estímulo, o ânimo, a alegria em servir a Deus. Então, à medida que nós vamos no nosso dia a dia, na nossa vida religiosa, onde nós vamos prestando o nosso serviço a Deus, o nosso Amaleque interior, a má inclinação, Yetzer Hará, a alma animal e companhia limitada, Amaleque, o faraó interior e companhia limitada. Está tudo conectado com Yetzer Hará, a má inclinação. Então, qual é o ataque deles? O ataque deles é exatamente o quê? É dentro desse sentido. Por que você faz as suas rezas diariamente? Por que você abre o seu sidur diariamente? Você vai repetir tudo de novo? Então ele começa a trazer o desânimo. Benjamin, quietinho. Benjamin está aqui, ó. Então, o que eles começam a atacar? Você está repetindo, você está fazendo isso de novo. Onde já se viu isso? Não, deixa isso daí para lá. Faz um dia sim, um dia não. Um dia sim, 2 não. Um dia sim, 3 não. Um dia sim, 6 não. Não faz nenhum dia da semana. Eles vão atacando dessa forma, tirando o ânimo, o estímulo, a alegria em servir a Deus. Então, nesse sentido aí, é exatamente para que venhamos perder essa questão viva, o amor ardente em servir a Deus. Então, vejam bem, nós somos tentados a realmente desanimar. Por quê? Porque nós abrimos o livro do Sidur diariamente, para fazermos as nossas preces diárias. Nós fazemos o ciclo anual dos estudos de Torá. Então, essa semana, nesses dias, nós estamos no 4º livro dos 5 livros da Torá, o livro de Números. Daqui a pouco vamos para o 5º livro, vamos encerrar esse ciclo 5.782 e depois nós vamos começar um novo ciclo. De que forma? Bereshit, o primeiro livro dos 5 livros, o primeiro capítulo de todos os livros. Então, o Amaleque, ele vem e vai falar para você, de novo? Você vai começar a estudar de novo a Torá? Vai repetir tudo de novo? Não faz isso não, seu tonto. Está entendendo
o que o Rebbe está mostrando para nós? Para você entender o que o Rebbe quer dizer para nós, vamos falar a seguinte história com H maiúsculo do Rebbe. O Rebbe, ele sempre respondeu às cartas que chegavam a ele pessoalmente. Ele abria todas as cartas ele mesmo. Ele não queria que ninguém abrisse as cartas que chegavam para ele. Ele queria abrir todas as cartas e ele abria todas as cartas. Aí os seus secretários fizeram o quê? Poxa vida, o Rebbe está tendo muito trabalho, são milhares de cartas que chegam todo dia e ele vai ficar abrindo carta por carta, envelope por envelope? Então eles pegaram e compraram uma máquina para abrir envelope de correspondência. Mas ele não usou. Aí o secretário pensaram, puxa vida, a máquina faz muito barulho, acho que é por isso que o Rebbe não usa. Aí compraram uma outra máquina que fazia bem menos barulho para que o Rebbe pudesse ali colocarem as cartas, né? E ela saísse lá do outro lado já com ela cortada direitinho, né? Para poder tirar a carta do interior do envelope. Mas ele não usava. Aí o secretário falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí ficaram intrigados e perguntaram para o Rebbe. Rebbe, nós compramos a máquina para facilitar o vosso trabalho. Por que o senhor não usa a máquina para abrir os envelopes? E ele pegou e respondeu dizendo assim, todas as pessoas que escrevem, elas colam as suas cartas. Alguns colam com cola, outros colam com as suas lágrimas. Lembra os envelopes? Os envelopes têm aquela aba que fecha e precisa ser molhada para que ela possa realmente fazer com que a sua cola ela venha colar o envelope. Então o Rebbe diz assim, uns colam com cola, mas outros colam com lágrimas. Não é justo uma máquina abrir um envelope desse. Então vejam bem a preocupação do Rebbe para com as pessoas. E numa destas cartas, né, são inúmeras, centenas e milhares de milhares, cada uma delas tem uma história, né? E uma delas foi que uma moça escreveu para ele sobre os seus problemas que ela estava passando, e ele pegou e respondeu para ela que estaria fazendo preces por ela e que ele estava sentindo a dor dela, daquilo que ela relatou na carta, e ele respondeu para ela, eu estou sentindo a tua dor. E ela respondeu e disse para ele, falou assim, eu não acredito no Senhor. Como pode o Senhor, a tantos quilômetros de distância, dizer que sente a minha dor se o Senhor não me conhece pessoalmente? Eu não acredito. Ele respondeu para ela. E ele disse para ela, você vai casar, você vai ter os seus filhos. Quando o seu filho ele começar a desabrochar os seus primeiros dentes, ele vai chorar bastante, porque dói. E você vai dizer assim, filho, eu estou sentindo a sua dor. Aí você vai compreender o que eu quis dizer. Eu estou sentindo a tua dor. Entendeu? Então, essa palavra do Rebbe é uma palavra viva, real, verdadeira, que nos ensina, nos chama a atenção para uma reflexão, para que nós não venhamos cair nas armadilhas de Amaleque. Que as armadilhas de Amaleque são exatamente para esfriar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então, por isso, que o seu serviço diário a Deus seja sempre com alegria, entusiasmo, empolgante, vibrante. Por quê? Porque Deus, Ele sente
as suas dores também. Entendeu? Então, por isso, se o nosso Amaleque interior fracassa em esfriar o nosso entusiasmo, ele tentará tomar o controle da nossa vida aqui na terra. Quer dizer, da vida material, na qual entramos após a nossa oração e estudo diário. Então, quer dizer, qual é o segundo ataque dele? Se ele não conseguiu esfriar a tua empolgação em prestar um serviço diário a Deus através das suas preces diárias, através do Sidur, então ele vai tentar um segundo ataque. Esse segundo ataque está relacionado com a sua vida secular. Quando você sai da sua casa e você vai se envolver com o mundo físico, o mundo secular, com os trabalhos, negócios, o seu ir e vir no mundo físico. O que você vai fazer depois das suas preces? Então ele vai te atacar ali. É o seu segundo ataque. Então, quer dizer, na vida nossa secular, material, na qual nós entramos depois que fazemos as nossas preces e nós começamos a nos envolvermos realmente dentro desse aspecto. Então ele argumentará: seja santo enquanto estiver rezando e estudando a Torá. Seja santo. Mas quando estiver ganhando o seu sustento e tratando com o mundo físico, viva segundo as minhas regras. Vamos dar um exemplo simples para entendermos isto. Então Amaleque, que vem no seu segundo ataque, porque o primeiro falhou, agora ele vem para o segundo ataque, a nossa vida secular. Na nossa vida secular, então a mensagem de Amaleque, do Amaleque interior é: enquanto você estava fazendo suas preces, estudando a Torá, fica santo, beleza, tranquilo. Mas agora você vai seguir as minhas regras no mundo secular. E no mundo secular o que impera? A desonestidade, você será desonesto. A corrupção, você será corrupto. Ou seja, você está trabalhando, um exemplo simples de tudo, você está trabalhando no escritório, você é funcionário do escritório, você não é o dono, você é o funcionário. Então você está trabalhando ali, numa boa, tranquilo, beleza. Aí o que acontece? Na hora de ir embora, você olha para sua mesa e vê lá um monte de clipes de papel. O escritório tem bastante clipes, eu vou pegar um pouco aqui e levar para casa. Aí você pega um punhado de clipes, enfia no bolso e leva embora. Você está fazendo exatamente o que Amaleque está dizendo. Você vive segundo as minhas regras. Os clipes não são seus, pertence ao dono do escritório, ao teu patrão. Você pediu? Não. Não, tem bastante, ele não vai nem perceber, não vai sentir falta. Aí você pega e leva embora. Você está vivendo as regras de Amaleque. Enquanto está rezando, estudando a Torá, é santo. Depois entra no mundo secular, vai fazer o meu jogo. Entendeu? É assim. O patrão, aquele que é patrão, aquela que é patroa, tem a sua funcionária doméstica lá. O pagamento, para os patrões, o pagamento é todo quinto dia útil do mês, por exemplo. Ele não paga no quinto dia útil do mês, ele paga no sexto dia útil do mês ou no sétimo dia útil do mês. Você está fazendo o jogo de Amaleque. É para recolher, lá o fundo de garantia e etc, etc. E você não recolhe. Deixa o pau quebrar. Você está vivendo as regras de Amaleque. Entendeu? É isso que o Rebbe está nos ensinando aqui. E ele está preocupado com cada um de nós, tanto judeus como não judeus.
para que não caiamos nas armadilhas de Amaleque, ok? E então, esta voz, que pode soar como a de um comerciante astuto, é na realidade a voz de Amaleque. Apesar de suas aparentes concessões aos nossos empreendimentos espirituais, seu objetivo é, em suma, nos destruir. Ele não tem piedade de você. A única resposta adequada contra Amaleque é exterminá-lo, renovando constantemente o nosso entusiasmo por Deus, pela sua Torá, e o desejo de que Deus seja nosso guia em todos os aspectos da nossa vida. Este é o antídoto contra Amaleque. Ou seja, renovando constantemente o entusiasmo por Deus e sua Torá, e o desejo que Deus seja nosso guia em todos os aspectos da nossa vida. Esse é o antídoto para eliminar Amaleque. Vamos eliminar Amaleque? É a nossa luta até que Mashiach se revele em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém. Vê. Amém. Ok? Aprenda a lição. Seja forte. Seja ousado. Não deixe Amaleque pisar no teu pescoço. Pise você na cabeça dele. Venha extingui-lo da sua vida, dia a dia, até a redenção final com Mashiach. Shalom, shalom. Até amanhã.